Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, nós daremos continuidade para a discussão sobre os problemas ambientais causados pelo setor agropecuário, porém, nós daremos ênfase sobre os agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles merecem uma atenção muito especial, porque são produtos altamente poluentes, colocam em risco a saúde ambiental, a saúde do solo, da fauna, da flora, dos consumidores e principalmente dos trabalhadores que lidam, que manejam diretamente estes produtos. Eu peguei uma apresentação, o impacto do uso de agrotóxico na internet, uma apresentação que eu achei, além de sucinta, mas bastante clara, que é da Beatriz de Almeida. Então, é uma apresentação que eu estou aproveitando, que eu baixei da internet, de um grupo de estudos, e eu achei bastante útil para utilizarmos nessa aula de hoje. Então, a gente vai falar sobre introdução, legislação, o âmbito econômico da utilização de agrotóxicos, a disseminação e informações na mídia, como que ela se dá, a realidade no campo, o ponto de vista científico, a opinião popular e o papel do profissional das ciências agrárias. No caso, do engenheiro agrônomo ou do engenheiro florestal. A gente pode começar com uma pergunta. Qual é a definição de agrotóxico? O agrotóxico, também chamado de defensivo agrícola, são produtos utilizados na agropecuária para controlar pragas, doenças, plantas espontâneas. Mas, quando a gente fala defensivo, nos passa uma leveza maior. É como se fosse um produto que fosse nos defender de algo. Então, a palavra defensivo, ela é suavizada. Ao passo que, quando a gente fala agrotóxico, o próprio nome é autoexplicativo. Agro, porque está relacionado à atividade agropecuária, né, à agricultura, e tóxico, porque significa que aquele produto tem uma toxicidade, ou seja, é um produto venenoso, que pode causar danos à saúde humana, animal, ambiental, colocar em risco a qualidade da água, do solo, do ar. Então, esses produtos, eles podem ser químicos, físicos ou biológicos. Como eu disse há pouco, usado no controle de organismos vivos considerados nocivos, né, às plantações. A princípio, todos os organismos vivos têm um papel na natureza. A formiga tem um papel que é colaborar ali na incorporação de matéria orgânica no solo, né, no controle da quantidade de folhas produzidas em uma área, carregar materiais orgânicos de um ponto para outro ponto. Do ponto de vista ecológico, a formiga não causa nenhum problema para a natureza. Por quê? A própria natureza se autorregula, certo? Porém, quando a gente tem uma cultura agrícola, o nosso principal objetivo é ter uma produção final satisfatória. Assim, neste caso, a formiga nem sempre ela é considerada bem-vinda naquele sistema, embora, né, considerando o ecossistema como um todo, a natureza como um todo, ela pode ter um papel bastante importante, inclusive tem um papel importante, porém, quando a formiga está cortando folhas, né, ela está competindo com o homem pela produção de alimentos. Da mesma forma, o cupim também tem um papel muito importante para incorporar matéria orgânica no solo, fazer canais no solo,
deixar o solo mais, de certa forma, com maior facilidade da água infiltrar. Porém, o cupim, ele pode ser bastante prejudicial, porque ele come a madeira, né? Ele utiliza a madeira para alimentação, e então, assim, do ponto de vista da natureza, um papel importante, mas quando a gente está analisando uma atividade econômica, os insetos, os organismos, né, vivos, eles podem ter uma ação que não é digamos assim, bem-vinda, uma ação que é prejudicial. Da mesma forma, na floresta, quanto mais diversificada for a quantidade de plantas, mais interessante, né? Porque quanto mais plantas tem, maior diversidade de flores, que vai chamar diferentes polinizadores, maior diversidade de frutos. Porém, em uma lavoura, a gente não quer uma grande diversidade de plantas, porque a gente quer que apenas as plantas de interesse agroeconômico, né? Ou seja, somente as lavouras cresçam, né? Na verdade, germinem, cresçam e reproduzam. A gente não quer que a planta espontânea se reproduza. Por isso, podem ser, na verdade, utilizados os agrotóxicos, tá? Então, esses produtos, além de agrotóxicos, também são conhecidos como pesticidas. A palavra sida significa matar, então seria matar pestes. Praguicidas, matar pragas. Raticida, matar rato. Inseticida, matar inseto. Biocida, matar qualquer organismo vivo. Então, só que a nível de legislação, o termo correto que a gente utiliza é agrotóxico, até para dar esse peso, né? Que essa palavra tem que carregar, porque a pessoa lê agrotóxico, ela já sabe que aquele produto ali é tóxico e tem um potencial de contaminação muito grande. E quando que começou, por parte da humanidade, essa preocupação com o uso de agrotóxicos? Os agrotóxicos, né, a utilização dele é antiga. Os povos mais antigos utilizavam cobre, sulfato de cobre, para passar nas plantas, usavam cal para passar nas plantas. Então, assim, existem alguns agrotóxicos utilizados há muito tempo, né? Inclusive, alguns agrotóxicos utilizados para matar rato, como arsênio, alguns produtos que são altamente tóxicos e que a gente não deveria nem passar perto desses produtos. Porém, com a Revolução Verde, como eu disse para vocês anteriormente, o que aconteceu para chegarmos até a Revolução Verde? Após a Segunda Guerra Mundial, os países que participaram da Segunda Guerra Mundial tinham investido muito em ciência e tecnologia. Então, eles tinham muito máquinas, produtos químicos, motores, que eles desenvolveram para vencerem a guerra, certo? E, para vencerem a guerra, eles desenvolveram muitos produtos químicos que, depois que passou a guerra, esses produtos puderam ser aproveitados na agricultura. Porém, a gente fala que, às vezes, a tecnologia chega primeiro que a ciência. Porque a tecnologia, você pode pensar que é o produto final, né? A ciência é o conhecimento sobre aquele produto. Então, assim, descobrir um agrotóxico, mas conhecer uma ciência toda por trás daquele produto, infelizmente não. Então, muitos produtos que foram muito utilizados durante a guerra, por exemplo, o DDT, que era um inseticida usado, inclusive os soldados passavam esse produto químico no corpo para não pegarem piolho, para não sofrerem ataque de insetos.
Então, eles se contaminaram com esses produtos. Tinha o agente laranja, lá na guerra do Vietnã, que os americanos jogavam esse produto na floresta, que era um herbicida, ou seja, matava as plantas, né? Ou faziam as folhas das plantas caírem. Então, as pessoas estavam escondidas na floresta, passava o avião dando um banho de veneno, as folhas caíam, e aí eles conseguiam pegar os soldados que estavam escondidos na floresta. Então, à medida com que as pessoas foram utilizando esses agrotóxicos, foi de forma indiscriminada, mexia esses produtos com a mão, passava a mão no rosto, pegava a embalagem que vinha o agrotóxico e depois utilizava essa embalagem na cozinha. Essas embalagens eram jogadas em qualquer local, não tinha um receituário agronômico como a gente conhece hoje, não tinha fiscalização. Isso fez com que aumentasse muito, muito problemas de poluição ambiental. Dentre os problemas, né, causados pelos agrotóxicos, a gente tem uma seleção artificial das espécies mais resistentes. O que é a seleção natural? Na natureza, os indivíduos mais resistentes vão sempre vão multiplicando entre eles e vai sempre selecionando os organismos mais aptos, né? Os que têm melhores condições de sobreviver. E isso leva tempo para a gente ter uma mudança de resistência, por exemplo. Por quê? Porque na natureza ocorre muito devagar essa seleção. Só que com o agrotóxico, essa seleção ficou muito acelerada. Aí o exemplo que eu sempre dou, tem 100 insetos, você passa um agrotóxico, matou 98%, os 2% restantes, eles são mais resistentes. Quando eles multiplicam, os descendentes deles serão mais resistentes. Você passa o agrotóxico, já não vai matar 98%, vai matar, vamos supor, 95%. Vai sobrar 5 insetos. Eles vão se reproduzir, os filhos vão ser mais resistentes. Você passa o veneno de novo, aí você já não vai matar 95%, já vai matar menos, já vai matar uns 90%. Então, você está sempre criando organismos mais resistentes. E para matar esses organismos mais resistentes, é preciso utilizar uma quantidade maior de agrotóxico. Então, a gente vai fazendo um efeito cascata, né? Cada vez vai utilizando mais agrotóxico para matar as pragas e, mesmo assim, o resultado nem sempre é bom, porque as pragas estão ali criando resistência. Então, apenas em 1989, que foi criada a lei, que é a Lei 7.802, de 89, que ela fala sobre o receituário agronômico. E ela considera-se agrotóxicos e afins, produtos e agentes de processos químicos, físicos e biológicos destinados ao uso de setores de produção, armazenamento, beneficiamento de produtos agrícolas, pastagens, proteção de florestas nativas e plantadas, e de ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos, industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-la da ação danosa dos seres considerados nocivos. Aí a gente fala considerado nocivo sob o nosso ponto de vista, né? O ponto de vista do ser humano que quer ali aumentar ao máximo a produção, a produtividade. Porque do ponto de vista natural, da natureza, do ecossistema, não existe praga, certo? Todos os organismos vivos têm seu papel, um papel importante. Substâncias e produtos empregados como desfoliantes, dessecantes, estimuladores, inibidores de crescimento. E aí, no capítulo 4, anos depois, no capítulo 4 de um decreto federal,
Já apareceu, a partir daí, a necessidade de ter o receituário agronômico, tá? Eu falei que o receituário agronômico está na lei, não. Desculpa, o receituário agronômico só apareceu em 2002, e aí, lá no artigo 64, diz que os agrotóxicos e afins só poderão ser comercializados diretamente ao usuário mediante apresentação de receituário próprio emitido por um profissional legalmente habilitado. Diz que, lá no artigo 66, a receita específica para cada cultura ou problema sanitário, né, deverá conter necessariamente o nome do usuário, da propriedade, da localização, o diagnóstico, né, qual é a doença, qual é a praga que surgiu ali, a recomendação para que o usuário leia atentamente o rótulo e a bula do produto, a recomendação técnica com as seguintes informações: nome do produto comercial que deverá ser utilizado e de eventuais produtos equivalentes, cultura e área onde serão aplicados, dose de aplicação e quantidade total a ser adquirida, modalidade de aplicação, com anotação de instruções específicas, quando necessário, e obrigatoriamente nos casos de aplicação aérea, se for por avião, né? E também época de aplicação. Outra coisa muito importante é o intervalo de segurança. Orientação quanto ao manejo integrado de pragas e doenças e se há chances daquela praga ou doença criar resistência. O que é o manejo integrado de pragas? O manejo integrado de pragas, ele não é baseado apenas no uso dos agrotóxicos. Antes de usar os agrotóxicos, o produtor fez várias outras práticas de manejo para diminuir a população de pragas ou a ocorrência de doenças. O uso de agrotóxicos só vai ser feito em último caso, ou quando for uma doença ou praga tão severa que aí não tem jeito, teria que usar de qualquer forma. Mas uma maneira de fazer o manejo integrado de pragas é o seguinte: você está aqui em Buritis, então, se em determinada época do ano ocorre uma doença ou uma praga na cultura do milho, o ideal é não fazer o plantio de milho naquela época do ano, porque aí você já foge daquele período, certo? Ou isso aí já seria o manejo de pragas e doenças. Ou você poderia utilizar alguma prática para diminuir essa praga ou doença. Então, tudo isso a gente chama de manejo integrado de pragas. É necessário também colocar precaução de uso, porque tem produtos que a gente não pode usar na hora mais quente do dia, né? Em relação ao vento também, se o vento estiver forte, a gente não pode aplicar, porque senão, ao invés de cair aqui, o vento leva, né? A gente chama de deriva. Esse produto vai cair longe. Indicação quanto se o quanto que aquele produto é tóxico, orientação quanto à obrigatoriedade da utilização de EPI, data, nome, CPF, assinatura do profissional que emitiu aquela receita, além do registro no órgão fiscalizador do exercício profissional. Por exemplo, o registro do CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Tem que estar lá, porque tem que estar registrado quem foi o profissional que está dando aquelas orientações técnicas. E parágrafo único: os produtos só poderão ser prescritos com observância das recomendações do uso aprovado em rótulo e bula. E isso é muito importante porque, vamos supor, pimentão e tomate são da mesma família, certo? São da família das solanáceas. Se eles são da mesma família, é provável que essas duas plantas, essas duas culturas, tenham doenças em comum. A mesma doença que ataca o pimentão pode atacar o tomate, são da mesma família. As pragas também podem atacar as duas culturas. Só que,
quando a gente vai escolher um produto, um agrotóxico, para combater uma doença ou uma praga, a gente tem que ver se aquele produto é eficiente para combater aquela doença ou praga. E depois a gente tem que olhar também se aquele produto foi testado para aquela cultura. Não adianta o produto ser indicado para lagarta tal no tomate e quando você vai ler sobre o produto, nem fala sobre a lagarta no pimentão. A gente não pode usar no pimentão. Por quê? Porque não foi estudado como que aquele produto age no pimentão. E a gente sempre dá o exemplo, assim, por exemplo, de pimentão, por quê? Qual é a cultura que é mais plantada? Tomate ou pimentão? É tomate. Então, às vezes, as empresas que produzem agrotóxico nem pesquisam o produto nessas culturas que são menos importantes, que são menos cultivadas, porque estes estudos são muito caros. Então, às vezes, a empresa não faz a pesquisa para ver se aquele produto é indicado para aquela cultura. Um outro exemplo é cenoura e salsa, ou coentro. A cenoura é muito cultivada. Então, às vezes, a doença acontece no coentro e na cenoura. Só que a empresa só testou o produto na cenoura. Então, você não pode usar no coentro, porque não teve teste para o coentro. Aí você fala, não, mas está matando a doença, está matando a praga. Mas não pode usar, porque senão, na hora que for fazer o teste, vai falar que é uso indevido de agrotóxico, e isso é caracterizado crime. O produto pode ser retirado do mercado se descobrirem que utilizou um agrotóxico que não estava liberado para aquela cultura. Compreenderam? Não adianta só o agrotóxico ser indicado para o controle da praga e da doença. Ele tem que ter sido estudado para cada cultura que a gente vai aplicar. E quando que começou essa grande atenção para o uso de agrotóxico? Na verdade, tem alguns estudos, né, ali da década de 70, já começaram a preocupação, início dos anos 80, houve a publicação de alguns livros, relatos, né, de pessoas contaminadas por agrotóxicos, e isso foi aumentando, é, aumento de resistência de pragas e doenças ao agrotóxico. Então, mas assim, a nível de Brasil, a gente teve lá, nos anos 80, a gente teve para vocês terem ideia, o governo brasileiro dá isenção fiscal para agrotóxicos. Então, tem alguns produtos, os agrotóxicos não pagam alguns impostos. E isso é bastante questionado, né? Porque, imagina, os agrotóxicos deveriam pagar todos os impostos, né, pelos danos ambientais, à saúde tal que eles causam, mesmo assim, ele tem isenção de impostos. Também, na década de 80, mais ou menos no meados, lá pelo meio da década de 80, o uso de produtos organofosforados começaram a ser bastante questionados. Por quê? Porque são produtos que são extremamente perigosos. E aí, as pessoas começaram, assim, a cada vez mais ficarem preocupadas com esses produtos e começou a haver uma pressão internacional, sabe? Para que pudesse regularizar mais a aplicação desses produtos. No Brasil, em 1989, foi criado a lei de agrotóxicos, né? A lei assim mais rígida em relação aos agrotóxicos, e essa lei ela tornou assim uma das leis de agrotóxicos mais avançadas no mundo.
e ela dispõe sobre o uso, produção, transporte, comercialização e descarte dos agrotóxicos. Outra coisa importante, quando a gente fala dessa lei, se a gente for dar uma pesquisada sobre essa lei, a gente vai encontrar, assim, que essa lei, ela dispõe sobre pesquisa, experimentação, produção, embalagem, rotulagem, transporte, armazenamento, comercialização, propaganda comercial, utilização, importação, exportação, destino final de resíduos e embalagens, registro, classificação, controle, inspeção, fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins. Então, ela é considerada uma lei bastante completa e bastante importante a nível nacional. Em 2002, foi publicado um decreto regulamentador, que é o decreto 4.074 de 2002, que impõe e assume todas as responsabilidades profissional em toda sua amplitude através do seu documento base, a Receita Agronômica. Então, é a partir daí que é necessário que um profissional da área emita o receituário agronômico. Depois, nós tivemos ainda a PL, que foi aprovada em desculpa. Tá. A gente teve a nova lei, que é o PL 6299 de 2002. A nova lei leva em conta, além do perigo e exposição das pessoas à substância, e uma análise segura e eficaz de quem trabalha no campo e a população em geral. Então, esse projeto de lei leva em consideração também a relação do trabalhador com esses produtos que são altamente tóxicos. Só que deixa eu voltar aqui. Só um minuto. E tivemos também a Instrução Normativa 31, que fala sobre a saúde do trabalhador na agricultura, pecuária, silvicultura e exploração de florestas. Essa norma regulamentadora tem por objetivo estabelecer preceitos a serem observados na organização do ambiente de trabalho, na forma de tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária e silvicultura, na exploração florestal, aquicultura, segurança e saúde do meio ambiente e do trabalhador. Então, gente, eu falei há pouco sobre esse PL, o anterior, né, que era o PL 6299 de 2002, ele revogou a lei de agrotóxico e flexibilizou as normas de aprovação e comercialização dos produtos químicos. Isso foi bastante questionado, porque organizações sociais que há muito tempo discutem, né, sobre essa questão dos agrotóxicos, elas ficaram extremamente preocupadas. Um ponto bastante importante desse projeto de lei, que foi aprovado, né, é que a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
que é uma agência que regulariza tudo que é de medicamento, alimentos e agrotóxicos, porque um produto agrotóxico, para ser aprovado, tem que provar que ele não faz mal à saúde humana, não faz mal ao meio ambiente, tá? Então, assim, ele tem que ser aprovado pela Vigilância Sanitária, pelo IBAMA e pelo Ministério da Agricultura. Então, o que aconteceu? Esse projeto de lei que foi aprovado, eles colocaram que não é mais necessário passar pela vigilância sanitária. Então, tem uma Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que chama Abrasco, tem muitos trabalhos sobre agrotóxico, pesquisa sobre agrotóxico, e uma das pesquisadoras, chamada de Karen Friedrich, ela fala que no Brasil, cerca de 81% dos agrotóxicos que são permitidos aqui no Brasil já são proibidos em países da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, OCDE, né? Ou seja, já são proibidos em países desenvolvidos. E aí, o que acontece? Esse PL fragilizou ainda mais a fiscalização e não melhora a segurança alimentar, não melhora a qualidade dos produtos, porque não vai facilitar a aprovação de produtos menos tóxicos. Porque quanto mais rígido for a aprovação de um produto, iria forçar as empresas a produzirem produtos mais seguros, produtos menos tóxicos. Mas, tirando da obrigatoriedade da Anvisa fazer parte, né, dos estudos, né, da aprovação desse produto, vai facilitar com que produtos muito tóxicos sejam permitidos para a agricultura. E isso não é bom, porque, inclusive, muitos países desenvolvidos não querem comprar produtos contaminados por agrotóxicos, né, agrotóxicos muito poluentes. Não é bom porque não vai forçar as empresas de agrotóxicos, produtos agrotóxicos, produzirem produtos menos poluentes, mais seguros. Por quê? Se eles têm um produto feito há 50 anos atrás, um produto que é muito perigoso, muito poluente, e eles ainda conseguem vender nos dias de hoje, para que eles vão investir dinheiro para pesquisar um produto novo? Eles vão ficar vendendo o produto velho que eles têm ali. Então, essa foi uma decisão assim bem, bem prejudicial, esse PL de 2002. Quando a gente fala PL, gente, é um projeto de lei, tá? E isso aí foi aprovado. Então, gente, começou também essa maior preocupação, a atenção ambiental e a saúde humana. Porque muitos estudos provaram os malefícios que o agrotóxico traz à saúde humana e também à saúde ambiental, tá? Foram encontrados, por exemplo, o DDT em urso polar. Aí você fala, nossa, mas nem usam agrotóxico no Polo Norte, por que tem veneno no urso polar? Aí, gente, o DDT, que é a sigla de um produto inseticida muito potente, esse nome deu origem à dedetização, que é quando a gente utiliza veneno para matar barata, por exemplo. Então, esses produtos, eles são, a gente fala que eles vão, como é que se diz? Eles sempre ficam na cadeia ecológica, na cadeia alimentar. Por exemplo, está no Brasil, e aí, no Brasil, usa agrotóxico ao longo do Rio São Francisco. Aqui em Arinos, Buritis, Urucuia, usa esse produto, um DDT. Esse produto cai no Rio Urucuia, que vai cair no São Francisco, que vai cair no mar. Então, os peixes do mar vão se contaminar por esse produto. E olha que era o Brasil todo usando, tá? E o peixe, ele vai movimentando. Então, tem um peixe pequenininho, aí tem um peixe maior que come. Um peixe pequeno, que não é carnívoro, ele vai estar pouco contaminado.
Mas pensa no peixe que é carnívoro, que come outros peixes. Ele vai estar mais contaminado, porque ele vai comer vários peixes contaminados. Aí vem um outro peixe que viaja o mundo todo e vai comer esse peixe. Aí o que, que acontece? Os animais do mar, eles circulam o planeta todo. Então, a gente sabe que, por exemplo, o urso polar, a gente fala que eles são topo de cadeia alimentar. Ou seja, não tem nenhum animal que come ele. Só que ele come um animal, esse animal comeu outro animal, que comeu outro animal, que comeu outro animal, até chegou no ponto de um animal que se contaminou com a água do rio Urucuia e do rio São Francisco. Por isso que a gente os pesquisadores descobriram que lá no Polo Norte tem urso polar contaminado por esse agrotóxico. Esse agrotóxico, ele acumula nos tecidos adiposos, na gordura. Então, é muito perigoso porque, por exemplo, o leite materno tem muita gordura, né? Porque o bebê precisa daquela gordura, entendeu? E aí, se o DDT acumula na gordura, ele vai estar no leite materno. Então, por exemplo, na região de São Paulo, Paraná, na região do aquífero Guarani, que é um aquífero, né, um manancial muito grande de água subterrânea, e lá tem uma agricultura muito forte. Então, a água de lá, a água subterrânea, está altamente contaminada por agrotóxicos, inclusive o DDT. E aí as mães que amamentam bebês, o leite dessas mães está contaminado, e ela já vai passando a contaminação para os filhos, tá? Então, é um problema muito sério desses produtos. Só analisando aqui, esses produtos, né, o DDT, ele causa, por exemplo, as aves contaminadas por esses produtos, elas ficam com a casca bem mole. Então, o ovo às vezes fica fraco ou fica até inviável, né? Esse produto foi proibido há alguns anos e foi proibido no Brasil, já tinha sido proibido em grande parte do mundo. Então, o DDT, gente, ele é uma substância muito antiga. Ele foi produzido pela primeira vez em 1874, no laboratório lá na França. E ele foi proibido por volta dos anos 70. Só que no Brasil ele demorou ainda de ser produzido, de ser proibido. Esse produto, como eu falei para vocês, né? Ele tem um efeito porque ele permanece na cadeia alimentar. Um bicho que está contaminado pelo DDT, o outro, ao comer aquele bicho, também se contamina. Então, o animal carnívoro que come vários animais, ele vai se contaminar muito mais. Essa contaminação, ela pode ser pela inalação, né? Pode ser pelo contato direto, né? Pela ingestão dos alimentos também. E esse produto, a gente fala que ele tem uma meia-vida muito longa, ou seja, ele fica muito tempo fazendo mal à saúde humana e sem perder, digamos assim, o princípio ativo dele que causa danos à saúde. Então, a pessoa que se contamina com esse produto, o produto fica no corpo dela durante muitos anos. Voltando aqui. Quando a gente foi dar essa atenção à saúde humana e ambiental, né? O meio ambiente, a gente teve contaminação em água, porque tem produtos que são hidrossolúveis. Ó, eu falei, o DDT, ele é lipossolúvel, ele se dissolve na gordura. De lipólise. Por exemplo, quando a pessoa quer fazer uma plástica, fala uma lipoaspiração, é aspirar a gordura, puxar a gordura. Lipossolúvel é
produtos químicos que são solúveis em gordura. Hidrossolúveis são produtos solúveis em água. Além disso, eles podem contaminar o solo, né? Eles podem causar contaminação por volatilização, ou seja, você tem um produto aqui e ele volatiliza, ele sobe, né, para o ar, para a atmosfera, e polui uma área muito grande. E também são perigosos porque eles podem causar impactos em organismo não alvo. O que é que significa isso? Por exemplo, a pessoa está passando um agrotóxico para matar a lagarta, que está comendo milho. Só que mata a lagarta, chega o pássaro e come a lagarta, o pássaro morre. Chega um outro pássaro, um outro animal que come carniça, come aquele pássaro morto e também se contamina e pode morrer. Então, assim, mata não só o organismo que o homem tinha a intenção de matar, que era alvo, como também aqueles organismos que não era para matar, ou seja, que não era alvo. Também a preocupação com a saúde humana, porque muitos agrotóxicos têm persistência da molécula no alimento, né? Você vai comer o alimento e a molécula do agrotóxico está ali. Diversos produtos são carcinogênicos, ou seja, provocam câncer, né? E muitos são substâncias neurotóxicas. Vocês já viram falar, não sei quem está parecendo uma barata tonta. É uma coisa bem preconceituosa, né? Que a gente não deveria nem falar isso. Esse exemplo não foi bom. Mas rato, já viram quando dão um veneno para o rato fica andando assim desnorteado? É porque aquele agrotóxico, ele age no sistema nervoso central, age nos neurônios. Então a gente fala neurotóxica, ou seja, tóxica aos neurônios. E os neurônios, a gente sabe que quando a gente danifica neurônio, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque não são células que recuperam com facilidade, né? Analisando agora sobre o ponto de vista econômico, né, sobre o âmbito econômico, se a gente for analisar a eficiência do uso de defensivos agrícolas no Brasil, ou seja, agrotóxicos, em relação aos outros países. Quantos quilos são produzidos para cada dólar investido em produto sanitário, fitossanitário? Ou seja, quantos quilos de alimentos são produzidos para cada dólar que o Brasil investe em agrotóxico? Ou seja, $1 investido para comprar agrotóxico, o Brasil produz 144 quilos de alimentos. Na Argentina, produz 116. Nos Estados Unidos, 94. Na União Europeia, 62. Na França, 51. E no Japão, 8. Ou seja, quem é que vai investir mais em agrotóxico? Nesse caso aí, o Brasil ou o Japão? Se o Brasil investir $1 para comprar agrotóxico, ele produz 144 quilos de alimento. Se o Japão investir $1, ele vai produzir mais 8 quilos de alimentos. Então, quem é que vai investir mais em agrotóxico? O Brasil. Por quê? Ele investe em agrotóxico, ele aumenta muito mais a produção. O Japão, ele investe em agrotóxico e a produção cresce pouco. Sendo assim, o Brasil passou a ser um dos países que mais consomem agrotóxico no mundo. Outra coisa importante para a gente analisar. No âmbito econômico, se a gente for analisar o emprego de defensivos agrícolas, ou seja, de agrotóxicos, em dólar por tonelada de produto agrícola, ou seja, cada dólar usado para pagar agrotóxico produziu quantas toneladas de produtos agrícolas? Então, olha, vamos lá de novo. Emprego de defensivos agrícolas. Dólar
por tonelada de produtos agrícolas. Então, no Japão, é quase 100 dólares por tonelada de produto agrícola, certo? E no Brasil, é menos de 100 dólares por tonelada de produto agrícola. Ou seja, é mais barato usar agrotóxico onde? No Brasil ou no Japão? Então, usar agrotóxico no Brasil é mais barato do que usar no Japão, certo? Se a gente for analisar por hectare, no Japão, se gasta mais de 1.200 dólares para cada hectare plantado. E no Brasil se gasta menos de 200 dólares por hectare plantado. Lembrando-se que o Brasil tem isenção fiscal para agrotóxico. Tem muitos agrotóxicos no Brasil que não pagam impostos, o que é um absurdo, né? Que a gente paga imposto para medicamento, para comida, para tudo, e aí, na hora do agrotóxico, que é um produto altamente contaminante, perigoso, a venda não deveria ser muito facilitada, por quê? Porque tem que ter uma responsabilidade para que aquele produto não polua a natureza, não polua a saúde humana, não polua as águas. Aqui, analisando sobre o ponto de vista econômico. Olha, cerca de 52% do agrotóxico é usado na soja, 11% na cana, 10% no milho, 6% no algodão. Aí menos aqui, café, grãos, arroz, feijão, outros. Dentre os agrotóxicos mais... Então, assim, a cultura que mais utiliza agrotóxico é a soja, seguida pela cana e milho. E quais são os produtos que mais são utilizados? Os herbicidas, que é para matar mato, fungicida, que é para matar fungo, inseticida, para matar insetos. Depois, tem outros, né, vários misturados, acaricida para matar ácaros e tratamento de sementes. Então, o Brasil utiliza muito agrotóxico para matar plantas. E olha que contraditório. O Brasil é referência mundial na utilização de plantio direto, ou seja, para fazer uma nova lavoura, a gente não precisa arar e gradear a terra toda vez que vai fazer uma nova lavoura. A gente faz o plantio direto. Por quê? Porque a gente não vai revirar o solo, certo? Para isso, o que tem que ser feito? Tem que utilizar agrotóxico. Tem que utilizar agrotóxico para dessecar a planta, para matar o mato. Por quê? Uma das maneiras que tem da gente matar o mato é arando e gradeando a terra. Só que do ponto de vista da qualidade do solo, quanto mais a gente passa a máquina, faz aração e gradagem, a gente piora o solo fica compactado, tem erosão de solo, tá? E quando a gente não faz isso, a gente vai deixando a palhada ali em cima do solo, aumenta muito a matéria orgânica também, o que é bastante favorável. Se tem matéria orgânica, a umidade do solo mantém, tá? Mantém, o solo fica mais protegido contra a erosão. Só que vai ter que usar agrotóxico. Qual agrotóxico? No caso, herbicida. Porque para matar a sementeira, para derrubar as folhas verdes, a gente tem que usar herbicida. Compreenderam? Você está lá, você colheu alguma cultura. As folhas ainda estão um pouco verdes. Aí você taca agrotóxico para poder dessecar. Aí você colhe, né? Depois que as folhas caem, você colhe. Aí, para colher, para não precisar arar e gradear para fazer aquela capina na área, joga mais agrotóxico. Então, ao mesmo momento que o plantio direto faz com que o solo fique mais protegido, também vai obrigar o agricultor a usar mais agrotóxico. Outra coisa, sobre o ponto de vista econômico. A gente está vivendo num momento que tem uma enorme demanda por alimentos. A gente precisa muito de alimentos.
aí. Também há uma redução, há uma necessidade de reduzir o uso de recursos, tá? A gente não, a gente precisa aumentar a eficiência das áreas agricultáveis, ou seja, aquela área que já é desmatada, que já é preparada, a gente tem que aproveitar melhor essa área e aumentar a eficiência dessa área. Então, o que a gente poderia fazer? E se reduzirmos o uso? Tem como reduzir o uso de agrotóxico? Aqui mostra um gráfico sobre a balança comercial do Brasil, agronegócio e demais setores. Olha, ano após ano, quer dizer, se a gente for olhar 2010, a balança comercial do agronegócio subiu, ou seja, o Brasil está vendendo mais produtos do agronegócio do que comprando. Ou seja, não tem, assim, se a gente simplesmente parar de usar agrotóxico, a gente não vai conseguir manter essa grande produtividade que a gente tem hoje e também a geração de trabalho, emprego, renda. Mas, a longo prazo, a gente tem que pensar na utilização de agrotóxico menos poluente, mais utilização de produtos biológicos, né, produtos naturais, de controle biológico. Depois, eu gostaria que vocês dessem uma lida sobre controle biológico, que é bastante interessante. Então, gente, o que acontece aqui? A balança comercial aqui, ela vai oscilando. Por quê? Grande parte dos agrotóxicos, a maioria deles, tanto agrotóxicos quanto adubos, eles são importados. Então, a gente vende a produção agrícola e compra o agrotóxico. Então, a gente, às vezes, como é que se diz? A gente vende um produto barato e compra um agrotóxico caro, não é? Então, vocês vão observar aqui que em 2010 foi um saldo favorável, foi em torno de 20, 29, aqui caiu para 18, para 3, 2,3, menos 4. Por quê? Porque o Brasil estava trazendo mais coisas de fora, né, comprando coisas caras para vender produto barato. E isso vai oscilando. Então, é muito importante o Brasil ter mais autonomia, né? A gente precisava produzir os nossos produtos aqui, produzir os adubos aqui, utilizar produtos de controle biológico que podem ser mais baratos, seria, de certa forma, mais fácil do Brasil produzir seus próprios produtos, porque a gente venderia nosso produto para fora e não precisaríamos comprar os agrotóxicos deles. Aí, a gente teria mais lucro, certo? Porque a gente não precisaria comprar esses produtos caros deles. Outra coisa que impacta, a disseminação de informação na mídia. Agora eu fico pensando, será que a mídia tem um grande papel desse de influenciar nas comercializações? Isso em 2017, o herbicida Paraquat, ele foi associado à doença de Parkinson, aquela doença que a pessoa fica trêmula. E esse produto ele deve sair, tinha lá um prazo que ele deveria sair totalmente do mercado. Só que o Paraquat, ele é um produto utilizado para dessecar a soja, ou seja, para a folha da soja cair, e aí a planta seca e vem a colheitadora e colhe. Então, essa oferta diminuiu e esse dessecante começou a fazer falta no mercado e começou a afetar a colheita da soja. Então, assim, é preciso encontrar outros produtos para fazer isso, que é dessecar a planta, mas que sejam produtos que não sejam perigosos. Recentemente também, a mídia começou a criticar muito, né,
o consumo de carne, não criticar, questionar, né? Consumo de carne, o Brasil consome muita carne, é lógico que a gente tem um extremo, a gente tem parte da população que está em segurança alimentar, que não tem acesso à comida, e outra parte que come em exagero. Então, hoje as redes sociais, tem vários grupos, né, que questionam o consumo de carne, aí o veganismo tem aumentado, mas a nível mundial ainda é um valor baixo de pessoas, é um número baixo de pessoas que estão preocupadas com isso, porque tem muitas pessoas que não têm acesso, não têm nem esse direito de escolha se vão comer carne ou não, certo? Então, assim, para aquelas pessoas que têm poder aquisitivo, que têm também a oferta de outros alimentos saudáveis, né? Porque a pessoa pode não comer carne e ter uma vida saudável. Só que aí ela vai ter que ter uma alimentação equilibrada, comer castanhas, comer várias, bem mais diversificada, e que às vezes, né, pode ser mais caro do que comer uma carne. Então, essa dieta, nem sempre essa dieta com ausência de carne, com ausência de alguns produtos, está à disposição de todos. Em relação à procura por alimentos orgânicos, tem crescido muito nos últimos tempos. No início dos anos 2000, aumentou muito a oferta, né, de produtos orgânicos nas grandes redes de supermercados. E só que assim, produtos com preço elevadíssimo e não condizente com a realidade de muitos brasileiros. Depois, né, mais recentemente, começou a voltar as feiras, né, várias feiras livres, feiras de bairros, com a comercialização de produtos orgânicos. Isso fez com que popularizasse um pouco mais essas feiras, porém, ainda estão mais restritas a grandes centros, né, da cidade. Para nós que moramos no interior, a gente tem, de certa forma, uma facilidade, porque a gente pode conhecer agricultores que não utilizam agrotóxicos, ou então que já são certificados como orgânicos, ou então simplesmente na confiança, né? A gente confia naquele agricultor, que ele não usa agrotóxico, a gente vai lá e consome dele com base na confiança. E então tem crescido também essa procura por alimentos mais saudáveis, orgânicos. Eu faço parte de um grupo chama CSA, que é Comunidade que Sustenta a Agricultura, e a cada 15 dias a gente recebe uma cesta com produtos que o agricultor tem para vender. Então, assim, a gente não escolhe, a gente chega lá na quarta-feira, o que é que tem? Tem um queijo, tem um doce, tem quiabo, abóbora, maxixe, é o que o agricultor tem na casa dele para vender. Ele faz a horta e a gente vai consumindo as coisas que tem naquela época do ano. E é uma experiência bastante interessante. Esse produto sai bem mais barato, né? E eu acho que essa experiência deveria ser mais divulgada, tá? Que é a gente comprar as cestas direto do produtor. E o produtor tem a vantagem porque a gente faz um compromisso como agricultor que a gente vai comprar o produto que ele trouxer para a gente, certo? E isso aí também nos força a ter uma alimentação mais diversificada, né? E a realidade do campo? Como estamos conduzindo nossas atividades? Tipo de mão de obra. A gente tem mão de obra qualificada no campo? As pessoas que estão trabalhando no campo sabem utilizar adequadamente os recursos, sabem fazer o manejo integrado de pragas e doenças para que não precise usar os agrotóxicos, sabe dar o destino correto a embalagens, utilizar os equipamentos de proteção individual, utilizar a quantidade certa do produto para que não cause contaminação do alimento. Então, a gente ainda vive um momento assim que a gente não tem uma mão de obra do campo qualificada o suficiente. O resultado disso é que o próprio agricultor se contamina muito, o próprio trabalhador rural se contamina muito. Então,
A gente tem uso indiscriminado, ou seja, utiliza-se muito agrotóxico, muito mais do que o necessário, gasta-se mais dinheiro com desperdício de produto, contamina mais. Epa, continuando a chamada. Contamina mais o solo, a água, o ar, os alimentos, e também a gente vai tendo alimentos não, a gente vai tendo pragas e doenças e plantas espontâneas, né, em mato, criando resistência ao agrotóxico. Vai ter que usar uma quantidade cada vez maior de agrotóxico para que ele possa fazer efeito. Tem uma nota aqui que fala que o Brasil é referência mundial na reciclagem de embalagem de agrotóxico, né? Cerca de 94% da embalagem são colocadas no mercado, são recicladas e transformadas novamente em novo produto ou incinerada, né? Queimada em um local adequado. Gente, por favor, não queime embalagem de agrotóxico na propriedade, tá? As embalagens a gente tem que levar para a loja que a gente comprou para que a empresa possa recolher essas embalagens. E isso, gente, do Brasil reciclar 94% das embalagens não foi por bondade, tá? Dos agricultores, das pessoas, dos produtores, foi porque a lei exige que essas embalagens retornem para a indústria, para que eles possam reciclar, dar o destino correto dessas embalagens. Por quê? Quando eu era criança, na beira do rio, lá perto de casa, era cheio de embalagem agrotóxica. Olha que absurdo, as pessoas jogavam as embalagens agrotóxicas na beira do rio, poluindo a beira do rio, poluindo a água do rio. E para a gente falar sobre agrotóxico do ponto de vista científico, a gente precisa utilizar o agrotóxico de maneira racional, tá? Por quê? Porque ele é muito poluente, porque faz mal para a saúde humana, ambiental, porque se a gente utilizar em grande quantidade, as pragas e doenças vão ficar resistentes, tá bem? A gente precisa utilizar o manejo integrado de pragas e doenças. Por quê? A gente só vai usar o agrotóxico quando não tiver outra alternativa, certo? Se tiver outra alternativa, a gente vai usar outra alternativa, que seja o controle biológico, que seja plantar na época do ano adequado. Para isso, a gente tem que estar lendo sobre as pesquisas agronômicas, as pesquisas que estão sendo feitas. A gente tem que procurar a mesma molécula em produtos comerciais diferentes para evitar que os organismos fiquem resistentes. Lembrar que se os produtos oferecem risco à saúde, a gente precisa de ter comprovação científica que aquele produto funciona, tá bem? A gente tem que preocupar com a mão de obra no campo, que as pessoas que vão lidar diretamente com aquele produto. Outra coisa, muita gente hoje não quer mais usar esses produtos porque sabe que é muito perigoso. Então, está ficando cada vez mais difícil de encontrar pessoas que querem trabalhar com agrotóxicos sem utilizar adequadamente, sem que esteja numa situação de segurança, né? E também o aumento com a preocupação com a qualidade da alimentação. Aqui, uma pesquisa realizada nos anos de 2017 e 2018 estudou quais os agrotóxicos com maior detecção no ciclo. Então, aqui a gente foi vendo que por exemplo, aqui para baixo, olha, carbendazim, bastante utilizado, tebuconazol, bastante utilizado, e imidacloprido, muito utilizado. Então, a gente observa aí quais são os produtos, os agrotóxicos mais utilizados nos ciclos de cultura. Do ponto de vista científico também, o carbenzadin, que eu disse para vocês, no Brasil, ele precisa passar por uma reavaliação e a proximidona também.
A situação regulatória internacional dos 10 ingredientes ativos dos agrotóxicos mais detectados no ciclo de 2017-18 teve a proibição do carbezandim. Esse produto aqui foi proibido em 2022, certo? Por quê? Porque é um produto altamente perigoso à saúde humana e demorou bastante, né? Mas esse produto começou a ser bastante, como é que se diz? Ele começou a chamar bastante atenção e em 2018, em 2019, ele foi proibido no Brasil. Então, por que esse produto foi proibido? Porque esse produto, gente, ele acredita-se, assim, evidências fortíssimas, que eles causam, tem um potencial de causar câncer. Além disso, ele pode afetar a capacidade produtiva dos mamíferos, né? Inclusive do ser humano. Então, a gente fala que é uma decisão cautelar, ou seja, uma cautela, é uma preocupação. Como é uma preocupação que se tem, então, assim, é preciso ter cautela, fazer mais estudos, então, por isso, precisa ser reavaliado. Se realmente provar que ele afeta tanto, como é que se diz, causa câncer, quanto afeta a reprodução animal, ele deve ser proibido de vez. Então, a gente falou um pouco sobre o uso de agrotóxicos, eu espero ter sido clara. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, envie um e-mail para mim, ana.cordeiro@ifmg.edu.br. Muito obrigada.